2008, São Paulo, capital. Eduardo não sabia, mas seu destino estava selado. Com mãe e pai com prazeres cruéis, ele seria a vítima perfeita para viver o terror imaginado por aqueles que mais deveriam protegê-lo. Eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Caso Comentado. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais e marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não der, tá tudo certo. Daí você venha comigo até o final dessa história que é pouco conhecida e é uma das mais perversas que assim, eu já li, de processos que eu já li, de pessoas que trabalharam na investigação com quem eu já conversei, e é uma história não tão desconhecida. Poucas pessoas falam sobre esse triste menino que viveu tão pouco tempo, o Eduardo dos Santos Lopes, com só 4 aninhos, viveu o pior dos terrores de todos os filmes de terror. Mas por que essa história não foi tão abraçada pela imprensa e tudo mais? Muita coisa mudou. Essa história, todo mundo vai ter acesso a ela em 2012, é quando vai se descobrir um crime. No dia 5 de julho de 2012, a gente vai ter algumas pessoas a realização de que aquele menino, o Eduardo, que tem o nome de santo no sobrenome, ele tinha existido neste mundo, mas só em 2012 a gente descobre toda a história dele que tinha acontecido em 2008. Em 2012, se a gente olhar num contexto histórico tão recente, já tão longe, muita coisa mudou. O próprio Instagram e o Facebook são lá, 2009, 10, 11. A gente ainda estava patinando bastante bem, já querendo surfar alto, mas ainda era o início das mídias sociais. Os portais ainda estavam também sendo agigantados. Tinha muita coisa. A gente vivia ainda em 2012 sob a tutela de uma mídia mais tradicional que pautava o nosso dia a dia. Então, se a gente não recebia notícia, a gente não tinha muito como conhecê-la. Com o advento das mídias sociais, para o bem e para o mal, as coisas são muito mais fáceis de serem compartilhadas e de se tornarem de conhecimento público, uma vez que o próprio público vai decidir o que quer ver. Para o bem e para o mal. A democracia é assim, você elege o bom e você pode eleger o ruim também. E neste caso do Eduardo dos Santos Lopes, eu tenho certeza que se esse crime tivesse acontecido agora, em 2025, 26, 27, ele teria tomado o conhecimento maior que ele merecia. O menino que merecia, porque o nível de barbaridade que ele e os diversos irmãos sentiam e por essas barbaridades pelas quais eles passavam, é de você olhar e entender o quanto o ser humano é mau pela simples motivação de gostar de ser mau, mesmo pai e mãe. Talvez até mais pais e mães perversos, quantos que nós fazemos aqui, pela simples sensação de que se tem o poder do filho, uma vez que ele que deu a vida a esse filho. Essa mulher, a Madalena, é a Maria Madalena, olha o nome dela, Maria Madalena dos Santos. Ela ainda vai ser questionada durante o julgamento dela, como que ela se via como mãe. E a resposta dela foi que ela se achava uma ótima mãe. E que o fato de ela ter feito tudo o que ela fez com o Eduardo e com os outros filhos, não a tiravam dela essa coroa de excelente mãe, porque afinal de contas eles são dela. Ela pode tudo, ela é a mãe. Ela tem ali todos os traços que a gente poderia, aqui numa entrevista com peritos e psiquiatras forenses ou psicólogos forenses, eu perguntaria se ela tem traços que são análogos à psicopatia, ao narcisismo, com certeza, mas o quanto que pessoas psicopatas, não estou nem falando dela especificamente porque não tem o laudo dela, mas o quanto que eu tenho percebido que pessoas que têm essa psicopatia, esse prazer de exercer um mal superior, ele também quer ser pai e mãe, não pela adoração da maternidade ou da paternidade, mas por você conseguir ter um ser que você vai ver um desenvolvimento total, do nascimento até uma idade que ele possa fugir desse cativeiro terrível, mas são anos de prazer. É uma tortura, é um desenvolvimento psicológico de você conseguir manter na cabeça daquelas pessoas que este universo ruim é que é o correto. Porque você não tem efeito de comparação e você, como é muito criança, você está sendo talhado e organizado, tanto que é o que essa senhora e o pai, o Dário, o Dirceu Santos Anjos, é Dirceu Santos Anjos o nome dele,
construíam a dois lá essa crueldade dentro da sua própria família. Mas vamos falar de Eduardo dos Santos Lopes. Menino de 4 anos, a biografia dele se cruza imediatamente com a biografia de seus algozes. Um menino pobre, de uma região aqui de São Paulo chamada Perus, onde tem um lixão muito grande ali. Inclusive, ele morava próximo do lixão. É uma situação terrível. Eu já gravei lá nesse lixão de Perus em 1993. Acho que gente, foi a primeira gravação que eu fiz na minha vida. No programa A Gente Que Faz, tinha uma personagem que trabalhava por ali e foi meu primeiro diário. Eu entrei como estagiário e eu caí no lixão de Perus. E eu me lembro do terror que são montanhas gigantescas, o cheiro próximo. Então você tem toda uma região ali do lado, não sei como está hoje, que a última vez que eu fui foi em 1993, século passado, a sensação de ausência total de qualidade de vida, isso sem dúvida nenhuma. E o Eduardo morava ali numa casa, num casebrezinho, junto com a mãe, a Maria Madalena dos Santos, junto e não junto com o pai, que eu vou explicar aqui como é que foi a dinâmica, inclusive organizada pela Maria Madalena, para ela continuar tendo seus filhos, para ela poder exercer o fascínio do mal dela mesma. Moravam ele, com 4 anos, a mãe, o pai, mais 3 irmãos por parte de mesmo pai e mesma mãe, e a Maria Madalena ainda tinha mais 2 filhos, ou 2 filhas, cada vez uma menina com certeza, mas talvez mais um menino, um já até, menino ou menina, mas já era até mais velho, já tinha conseguido sair daquela garra terrível, daquela mãe sádica, narcisista, com certeza, porque o que ela fez é indiscutível que essas palavras estejam juntadas a ela. E ela gostava, geralmente o que eu aprendi é que uma mãe narcisista, ela exerce o mal em cima de um filho e elege um como rei. Se isso existia dentro daquela casa, a gente não tem a certeza, porque você não tem tão bem construído assim, nem a parte da investigação e tudo mais, todo o perfil da maternidade daquela senhora com cada um dos seus filhos. Mas o que você sabe é que o Eduardo, esse menino de 4 anos, ele era o foco de muitas atenções dela, Maria Madalena, e também do Dirceu, pai. Os dois gostavam muito de torturar aquela família. A palavra essa é uma palavra terrível. Ele, inclusive, o Dirceu foi julgado por tortura. Eles tinham uma premissa que dentro daquela casa ia se estabelecer uma rigidez moral, sei lá, ou rigidez de atitudes e de formas de ser, e que seriam altamente penalizadas uma vez que alguém rompesse aqueles mandamentos colocados pelos dois. E quais são eles? Ninguém sabe. O que se é registrado pelos depoimentos dos filhos que já podiam falar e contar como eram suas vidas, se tinham crianças menores até, mas principalmente uma menina mais velha e tudo mais, era o terror que se estabelecia dentro daquele local. Você tinha, ao bel prazer do casal, momentos de fascínio do que eles são de fato dentro deles. Eles gostavam de botar, principalmente os mais pequenininhos, os menorzinhos, até porque é mais fácil de você dominar, e o Eduardo e o irmãozinho dele, que eles tinham às vezes aquela coisa de escadinha, e outra coisa, né, como tem filho. Quem gosta também de fazer esse tipo de coisa, vai tendo, porque eu acho que, além de ter uma série de benefícios financeiros, que parece não ser a grande motivação neste caso, mas que também é um ponto importante nessas horas de se ver, e aqui não vai julgamento sobre como o governo trabalha com essa situação de auxílio. O que eu estou dizendo é que muita gente acaba tendo, e é verdade, eu vejo isso nos crimes, para ter aquele bebezinho como o dinheiro, e não é só no Brasil. Eu fiz já o Gabriel Hernandes, tem aqui no caso comentado aqui no canal, que é nos Estados Unidos. Aquela mulher horrorosa fez o que fez com o filho dela, porque ele ganhava $400 por mês do governo. E ela queria os $400, e que para isso, além de tudo, ela ainda fazia na equação dela mais maltratar o meu filho. Então era um prazer exacerbado, né? Ela ganhava para ser má. Neste caso, não é tão comprovado que o próprio auxílio de governo possa ter sido uma motivação. Deve ter um escalonamento, deve ter um ponto ou outro, mas não é a motivação maior dessa tristeza toda, única e exclusivamente pela Maria Madalena e o
o Dirceu, serem o que são e se juntaram. Poderia ser uma loucura a dois, poderia ser uma maldade a dois, quem me responderia isso são os psiquiatras forenses, mas sem dúvida nenhuma que ali você junta a famosa fome com a vontade de comer. Mas eles passavam dentro daquela casa, esse casal, fazendo os meninos ficarem em pé, com as mãos para cima e sem poder de maneira nenhuma saírem daquele castigo orquestrado, colocado e posto, e sem poder ser questionado. Os irmãos contam que o Eduardo ele era o mais aparecidinho, o menino que mais tentava ainda ser feliz dentro daquele calvário. Ele era um pouquinho mais questionador, mas menino de 4 anos, gente, você quer o quê? Né? E isso, com certeza, era uma ferramenta, um elemento, um fermento, mais do que uma ferramenta, um fermento, que deixava aquele bolo do mal crescer ainda mais forte. Mas, inclusive, dentro dessa família que já vinha nos seus terrores internos, até a própria Maria Madalena, antes mesmo de se casar com o Dácio, ou de se juntar, ou de ter filhos com ele, ela já tinha isso com os outros. O Dácio, eu estou falando Dácio, mas o nome dele é Dirceu, gente, o nome do homem é Dirceu. Dirceu, não é Dácio, é Dirceu, tá? Se eu falar Dácio, ouça Dirceu, por favor, porque tem nomes às vezes que acabam me costurando e eu me preocupo mais em contar a história do que acertar isso. Se você é tão perfeccionista, eu peço desculpas, eu não sou, então eu vou seguindo aqui. A Maria Madalena e o Dirceu, quando eles se juntam, depois eles vão se separar a um certo momento. E os filhos que ficaram com a Maria Madalena dentro desse barraco, e vamos lembrar assim, a Maria Madalena não trabalhava. Você vai descobrir às vezes que se fala que ela era pensionista, depois você lê que ela era diarista, seja o que ela for, ela não trabalhava, ela não exercia labuta, ela não tinha dinheiro entrando por ela dentro da casa. Se ela fosse pensionista, ela tinha uma pensão. Pensão por quê? Ela tinha alguma doença, algum transtorno, o que lhe deu uma pensão ainda tão nova? Porque ela não tinha... Quando o crime foi descoberto, ela tinha uns 35 anos. Quando o crime foi feito, ela tinha lá como entrando para os 30 anos. O Dirceu, ele trabalhava numa loja de construção. Isso é importante em função, inclusive, de tudo que vai acontecer durante a morte do Eduardo. O conhecimento desse homem e o acesso a produtos que fizessem tudo que eles vão fazer. E demoram para fazer. É uma coisa muito louca, essa história é muito, muito, muito terrível. Vamos seguindo aqui, você vai descobrir o que aconteceu com ele daqui a pouquinho. Mas então, o Dirceu e a Maria Madalena, chega um momento que eles se separam, os vizinhos denunciam a Maria Madalena, parabéns para os vizinhos, porque ela não tinha problema em torturar em alto som. Ela batia nos filhos, muito forte, ela tinha uma coisa de... Eu não gosto muito de descrever tudo que ela fazia, porque eu acho às vezes que a gente fica tão no horror que essa mulher já é. Eu vou ver o que eu anotei aqui que eu posso ainda falar, porque assim é tão terrível tudo que ela fazia ali, porque assim, desde agulha embaixo de unha, ela fazia umas coisas terríveis, ela fazia... Eu não vou conseguir descrever, eu acho que não vai ser bom para a nossa conversa. Imagine o ter horror e faça vezes 3, onde ela chegava, ela e ele. Ela e ele, Maria Madalena e o Dirceu. Só que nesse período que elas se separam, ela fica sozinha na casa com os filhos e ela fica exercendo sozinha aqueles seus podres poderes. Os vizinhos a avisam, a polícia, eles vão para um abrigo. Um abrigo, tipo conselho tutelar, tem que ter o conselho tutelar envolvido, ele não é muito citado, mas com certeza o conselho tutelar tem que estar dentro dessa história. Esses meninos são levados para o abrigo. Ficam ali naquele abrigo onde eles eram extremamente bem tratados. Inclusive no abrigo falam muito o quanto que o Eduardo era um menino educado, doce, gentil, carente de amor, porque ele não sabia o que significava exercer esse verbo na vida dele. Inclusive dentro do abrigo teve uma senhora, uma cuidadora, que queria adotar o Eduardo, de tanto que ela gostou dele. Essa mãe, essa Maria Madalena, de quem foram tirados os filhos para o abrigo, para salvar eles, o que eu pergunto sempre é o quanto que também vai se tratar a família. Eu acho que falta aí, às vezes, um paralelo. O fato é que todos os dias que esses meninos ficaram no abrigo, todos os dias a Maria Madalena ia lá tentar tirar os filhos de lá.
se colocando como uma boa mãe, uma mulher arrependida. Ela tinha um acompanhamento ali de assistente social, que ia entender a coisa insalubre daquela casa, porque era uma casa muito pequena, onde você tinha um cômodo, que é importante já falar isso, que era dividido por uma cortina transparente, e onde todos dormiam juntos. É aquela situação assim, que você olha e fala, como que as pessoas conseguem viver e conviver dentro de um lugar tão assim, né, suas próprias intimidades. Crianças crescem, casais dormem juntos, mas sigamos. E ela ia constantemente nesse abrigo para tirar os filhos de dentro dele. Inclusive a Maria Madalena vai até um juiz e fala assim, tem uma mulher ali que está de olho no meu filho, no Eduardo. E eu penso comigo, ela devia ser o preferido dela, ou ele passa ainda a ser mais apontado, porque de todos os filhos é o Eduardo que é apontado por essa mulher como o menino de quem ela queria ser mãe. O que esse menino tem de especial? Ela vai até o juiz, essa Maria Madalena, e fala para ele, eu não quero mais uma mulher perto do meu filho. Entendi se isso foi acatado ou não, eu não acataria, mas eu não sou juiz e eu não me formei para isso. Então, a gente nunca vai... Eu já sei do fim da história, né? As pessoas, elas analisam sempre naquele gelado, naquela fotografia do momento. Como a Maria Madalena não tinha nem condições financeiras de manter todos os filhos, uma vez que ela estava sozinha dentro da casa, ela busca e procura o Dirceu de novo. O pai daqueles 4 filhos dela, lembrando que ela tem mais 2, ou seja, ela tinha 6 filhos. E ela pede para o Dirceu voltar com ela, porque ela queria voltar com os filhos. O Dirceu topa. Eu só não sei qual foi a moeda de troca. Vamos voltar e assim vamos tentar fazer uma família feliz. Eu acho muito difícil esse tipo de raciocínio. Ou vamos voltar porque assim a gente consegue ser mal juntos? Uma pergunta que eu deixo no ar. Não é uma certeza, porque eu não tenho como dizer isso. É apenas dentro do comportamento que leva 2 pessoas que estavam separadas voltarem a ficarem juntas, apenas exclusivamente para terem de volta os filhos que gostavam, filhos esses que eram torturados por eles. Tem que ser o prazer de torturar. Segundo, foi feito todo um acompanhamento, assistentes sociais viram que a família estava mais coesa, que existia uma possibilidade de amor, sei lá, tem os motivos. Todos os meninos voltam para casa. Corta. No dia 5 de julho de 2012, a polícia recebe uma denúncia anônima que vai colocar todos os segredos daquele quarto único, exclusivo, para fora. Eles recebem a seguinte denúncia anônima. Uma mãe matou um filho, o Eduardo, e escondeu o corpo. Disso temos certeza, vocês precisam investigar. Essa mensagem chega no dia 25 de julho de 2012. Por que eu estou sendo tão categórico assim nessa data? Para vocês entenderem o tempo que demorou para se descobrir o que aconteceu com o Eduardo. Essa mãe, ela está na casa dela, a polícia tem pouquíssimas informações sobre a história, não tem endereço, você não tem assim rua, não sei o que, ela não tinha, não tem ela só tem uma informação de que é uma mulher chamada Maria Madalena dos Anjos, ela tem, dos Santos, Maria Madalena dos Santos, ainda tem santo no nome, né? Maria Madalena dos Santos e o Dirceu Santos Lopes eram os pais. Ela tinha essa informação e que o pai trabalhava, eles moravam perto do lixão do Perus e que o pai trabalhava numa loja de construção. Essas eram informações que a polícia recebe. A polícia sai lá do 48º distrito, acho que é isso, e começa a investigação. Eles conseguem chegar a algumas empresas de construção, umas lojinhas de construção, e perguntando assim, olha, eu estou procurando uma pessoa que é um pai de filhos que mora perto do lixão, o nome dele é Dirceu. Acharam o Dirceu. Chegam no Dirceu e falam assim, cadê o Eduardo? Esse menino aqui eu tenho um menino aqui que sumiu, cadê o Eduardo? Ele fala assim, eu não sei, eu já me separei da mulher, eu já me separei da Maria Madalena faz tempo, eu não sei. Ela fala, mas é seu filho? Ele fala, é meu filho. A polícia então fala, você não se separou, mas você sabe onde ela mora, você vai me levar lá agora. Eu acho que ela foi para Guarulhos, eu acho que a criança está em Guarulhos. Começa a me falar, está na avó, em Guarulhos. Eu falo, tá bom, mas vamos lá na mãe e depois vai todo mundo comigo para Guarulhos. Quando eles chegam ali no que se pode chamar de residência da Maria Madalena, é uma coisa que você desce, assim, não uma escada que desce. Eles chegam ali e de pronto já começam, o Dirceu já começa
a ficar preocupado porque a casa vai cair, ele já sacou isso. Quando a polícia chama a Maria Madalena, ela ainda fala, tá na minha mãe, em Guarulhos, eu falo, então nós vamos para Guarulhos, isso, aquilo. Esse Dirceu acaba entregando os fatos para um investigador, inclusive, que estava ali no local na hora, contando que assim, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu só ajudei numa parte, mas eu não fiz nada. Daí, aquela situação não fez nada, o quê? Daí ele acaba contando que o menino tinha morrido. A mãe acaba também contando, sem grandes problemas, sem grandes dramas. Ela fala que realmente o menino morreu. Morreu. Mas onde está o menino? Cadê o corpo do garoto? Claro que, como tudo aconteceu, motivação, tem tudo isso. Mas se você me fala agora que o menino morreu, e eu pergunto, onde está o garoto? Ela vira e fala assim, tá ali. Ali é onde? Embaixo da beliche dos outros filhos. Ou seja, todos dormiam sobre o corpo de Eduardo. Eduardo estava ali enterrado e, segundo a própria polícia conta, como o piso tinha sido feito, porque vamos lembrar que Dirceu conhece bastante bem toda essa dinâmica de construção, ele já tinha feito até o piso. Mas o crime ele vai se tornando cada vez mais terrível, no seguinte sentido. Começa a se levantar o que aconteceu. Quando eles quebram o piso para tirar o menino, vem uma mala. E quando eles abrem aquela mala, eles descobrem que o menino está mumificado. Por quê? Segundo muitas pessoas dizem, o cal ajuda na decomposição. Outros eu já li que o cal ajuda na mumificação. O que de fato aconteceu, o cal ali foi fundamental pelo seguinte. Quando o menino morre, eles jogam cal no garoto. Ou melhor, eles jogam cal no garoto, mas o menino não estava morto ainda. Dei esse spoiler para a gente continuar. Vamos lembrar que a polícia pergunta o que aconteceu, morreu, cadê o garoto? Está enterrado embaixo da beliche. Tira o negócio, quebra o negócio, tira, parece Visota, né? Que estava embaixo do berço do sequestrador, da filha do sequestrador. Neste caso, estava embaixo da cama dos outros irmãos, que sabiam todo dia que o irmão estava lá embaixo enterrado. Eles quebram e vem uma mala. Abrem essa mala, o menino está mumificado. Mumificado, as vísceras foram mantidas, o corpo está mumificado. Quem já foi a Pompeia, por exemplo, na Itália, sabe aquilo que tem as pessoas numa posição quando caiu lá, o negócio lá do vulcão, a lava do vulcão, que mumificaram aquelas pessoas, ele está mais ou menos nesse mesmo estado. Eu não vou nunca mostrar a foto dele. Eu tenho, mas jamais. Eu não vou mostrar, acho desnecessário. Ele está numa posiçãozinha que ele foi colocado dentro de uma mala. Ele era muito pequenininho e ele ali ficou mantido, quase uma posição fetal. E aquela mumificação foi importantíssima até para se descobrir a dinâmica, quase chegar à dinâmica do crime. E ali começa a se buscar a história. Por que que você fez isso? A motivação, que eu falo que muitas vezes as pessoas apontam só como para continuar ganhando auxílio, isso, aquilo. No Brasil, essa criança já teria, se ganhava, parou de ganhar, porque você tem que estar na escola, tem um monte de coisa que ele não estava. A motivação maior dessa morte é o bel prazer. O prazer é uma grande motivação, gente. A gente tem que entender isso, que muitas pessoas fazem apenas e única exclusivamente pelo prazer. A gente busca uma motivação para tentar humanizar até o crime, ou quase dar não uma justificativa, mas uma explicação. Neste caso aqui, o menino morre porque eles pesaram na mão, porque eles foram além, porque não conseguiam mais aquela coisa assim, tá tão gostosa essa tortura, foi demais. Vai começar a se remontar a história do menino. O menino é o seguinte, quando perguntam quando ele morreu, porque você, pelas características daquele corpo, você não conseguiria chegar num tempo de morte, uma vez que o menino foi mumificado. Eles contam que eles não sabem nem a data. Eles falam que foi entre 2007 e 2008. Foi dada como data de morte do menino 2008, mas pode ter sido 2007. Eu estou te falando que o crime foi revelado em 2012, então 2008, que seja 2009, 2010, 2011, 2012. 4 anos depois da morte do garoto, é que fomos descobrir que o Eduardo tinha morrido. E ainda nós vamos descobrir o quanto que, além a morte dele ter sido extremamente danosa para ele, mas extremamente prazerosa para quem fez,
O convívio, eu não estou entendendo, eu já, sei lá, o quarto ou quinto caso que eu faço disso, do convívio, o cadáver ainda ficar à vista, e naquele caso, de todos, e eu vou explicar isso melhor, mas principalmente convivendo, sentindo, vendo. Até onde vamos? Então o crime começa a ser desenhado. Quando tiram o corpinho do Eduardo, eles conseguem descobrir que ele estava com essa parte aqui do braço quebrado e que ele teria que ter morrido por uma asfixia. O que se consegue descobrir conversando com os irmãos é que, à época, lá em 2008, num dia específico, a mãe e o pai estavam muito bravos com o Eduardo e o filho mais novo. Por quê? Porque eles são assim. Por isso. A filha mais velha até, ela já tinha ido até morar com o cara para tentar sair daquela casa. Mas depois de todo o crime. Porque ninguém conseguia sair daquele lugar. As pessoas não conseguiam. É uma mulher que vivia por ela mesma, sem trabalho, sem nada disso aquilo. O trabalho dela era exercer a maldade dela como uma mãe cruel que ela foi e é. Porque não só... O Eduardo morreu, mas os outros também sofreram. E o pai também. Tá? O pai também. O Eduardo, então, o que aconteceu? Que se levanta. Que naquele dia eles levantaram bravos e o Dirceu, o pai, colocou o Eduardo e o filho mais novo em pé de mãos para cima, que eles não podiam se mexer. O Eduardo tinha tido um pouco de gripe, segundo uma das irmãs, uma coisa assim, uns dias anteriores. Então o menino estava bem... O menino já era super magrinho, pequenininho. Ainda ficou o dia inteiro... Ficou assim. Acorda e fica em pé de braço para cima e não pode baixar. Se baixar, apanha. E baixar, vai apanhar. Se abaixar o braço, vai apanhar. Aí eles... Chega uma hora que a mãe até já está cansada de ver aqueles meninos de braço para cima, olhando para o... Meu Deus do céu, até onde vai a pessoa? Ela fala, pode sair. O menino desfalece, ele cai. Ela acha que é manha. Como ela acha que é manha, ela pega e começa a bater no garoto. E ela quebra o braço do menino, que desfalece ainda mais. Ela acha que o menino está morto. Será que acha mesmo? Mas tudo bem, esse é o depoimento que ela dá. Ela então vai até o Dirceu, o pai, e fala assim, a menina ainda está morto lá, ela botou o menino em cima da cama, com todos os irmãos vendo, eu acho que ele morreu. O pai fala assim, estou terminando o trabalho, isso eu gosto de fazer mais à noite. Então eu chego à noite e a gente vê o que acontece. Quando o pai chega à noite, naquele dia de 2008 ou 2007, mas vamos colocar 2008, que é assim que está no processo, ele chega com cal já. Segundo eu entendi, ele já chega com cal, então ele já chega com uma informação de que tem que dar um sumiço no corpo, é isso? Ou ele chega em casa, volta para a construção, pega a cal ou o cal, nunca lembro, e volta. O fato é que esse homem que traz a cal ou o cal por conta de estar trabalhando numa empresa, numa loja de construção. Ali tem o material. Quando chega, ela pega, coloca o menino na mala. Ela tem uma mala, ela pega essa mala que foi encontrada, ela pega e já põe o menino na mala e o pai joga esse cal em cima e fecha a mala. E deixam essa mala em cima da cama e fecham a cortina. O menino estava vivo ainda. Como eles resolveram botar muito saco plástico. O menino morre, na verdade, da asfixia da mala, do saco plástico que eles começam a botar no garoto. O menino estava vivo. Quando esse homem chegou, ele podia pegar esse menino e levar para o hospital. Ele estava vivo. O que ele devia estar era com fome, desidratado, com dor no braço, ele estava vivo. E eu pergunto, só deixo a pergunta no ar, eles realmente tinham certeza que tinha morrido? Ou aquilo era mais um exercício de tortura? Já que chegamos até aqui, vamos testar o próximo? Porque a tortura vai continuar ainda muito mais. Esse garoto, então, fica dentro da mala. E como vai começando, passam uns dias, começam a cheirar, claro, né? Porque é um ser que um dia foi vivo, eles começam a jogar mais cal e deixam essa mala ali no quarto durante um ano. Durante um ano, esse menino ficou dentro de uma mala com toda a família vivendo e convivendo obrigatoriamente, porque é um lugar de um por um, não tem, todo mundo via. Ele estava fechado por uma cortina transparente, mas todo mundo sabia que dentro daquela mala estava Eduardo. E ela, claro, falou para um que estava não sei onde, falou para ela, para cada pessoa ela devia dar uma desculpa. Cadê o Eduardo? O conselho tutelar levou. Cadê o Eduardo? Está na minha mãe. Cadê o Eduardo? Está na minha tia. Para cada um ela dar uma desculpa. O menino era um invisível, socialmente falando. Mas nem tanto que ele teve a denúncia anônima. Um dia alguém vai ter coragem de denunciar. Passado um ano,
desse menino dentro dessa mala, em cima da cama. A mãe resolve chamar a filha mais velha e fala assim, vamos fazer assim, tá de saco cheio dessa mala? Vamos abrir um buraco aqui. Ela faz a filha, que devia ter 13 anos, 14 anos, abrir o buraco embaixo da cama dos meninos, que ela tinha lá uma beliche, lá, onde os filhos dormiam. Ela abre aquele buraco, aquela beliche, coloca e depois é cimentado e é feito um piso em cima. E ali seria o cemitério, o túmulo do Eduardo. E elas tinham uma coisa prazerosa de falar assim, né? Ó, você viu o que aconteceu com seu irmão, né? Se você não for bonzinho, você vai ficar igual ele. Porque todo mundo ali sabia que o Eduardo estava enterrado. Todo mundo viu a morte do Eduardo. Só não sabiam depois que esse menino, na verdade, ele foi morto, vamos dizer que ele foi morrendo durante dias, porque ele foi morrendo por falta de ar dentro daquela mala. É enterrar o filho vivo. É um enterrar o filho vivo. Ele já está dentro da mala, está enterrado dentro da mala. Bem que enterrado, tem que ter a terra por cima, mas assim, é uma forma já, foi o primeiro túmulo dele, foi aquela mala em cima da cama. Imagina o que fazia, né? Jogava a mala para lá. Não sei se ela não deitava com a cabeça em cima, se ela passava a mão, se ele passava a mão, porque começa a ser no nível do prazer de você saber que dentro daquela mala tem o corpo do seu filho, que você determinou o momento de ele morrer, e antes disso, as lembranças gostosas do que você fez com ele. Isso tudo é relatado para a polícia, isso tudo é trazido à tona. A família da Maria Madalena fica em choque, porque tem uma tia específica que ficava atrás de todos os sobrinhos. Bem que o menino ficou 4 anos, mas tudo bem. Essas pessoas manipuladoras manipulam todo mundo, viu, gente? Ninguém aqui é imune. Depois que a gente vê a história, a gente aponta. Como que ninguém viu que Eduardo? Porque a pessoa tem... Quem manipula está 3 passos na sua frente. É você que está aqui atrás. Quando você chegar ali, ela já está lá. Então, a forma de enrolar onde está o Eduardo, conseguiu. Durante 4 anos, esse menino não foi visto por ninguém. Ela, então, pega... A mãe conta, e no julgamento que eu comecei contando, que ela disse que ela era uma excelente mãe. O filho é meu, faço o que eu quiser com ele. O fato maior e terrível nessa história é o convívio, todo mundo, assim, o menino se tornou o seu futuro para os irmãos. Se você não for legal, você termina igual a ele. Eu não sei até que ponto ela chegou com os outros filhos para quase chegar ali. O problema é que ela começaria a perder os seus brinquedos de tortura. Mas que aquilo era uma tortura 24 horas por dia. Para todos os filhos, eles tinham que dormir em cima do irmão morto. Morto pela mãe. Colocado vivo na mala. Mumificado. Imagina, eles viram tudo isso. Todo mundo viu tudo isso. O quanto que essas crianças são extremamente traumatizadas. Pelo que eu vi um relato, eles não falam sobre isso. Gostaria muito que tivesse um acompanhamento psicológico em cima desses outros filhos, porque não é o fato de você ter passado pelo que você passou que você se torna uma pessoa ruim. Vídeo a entrevista que eu fiz com a filha do Canibais de Garanhuns, Emanuele. Mas é indiscutível que isso te traz traumas, marcas, descompensação emocional, falta de confiança no outro, isso com certeza. Isso sem dúvida nenhuma. Mas os dois são, por conta disso, levados a julgamento. Ele pegou menos tempo porque ele não participou ativamente do homicídio, porque ele não estava nem dentro da casa quando ela quebra o braço dele. Apesar de que eu pergunto, se é quando põe dentro da mala, ele chega... Mas tudo bem, ele não foi posto como homicídio. Ele foi julgado por tortura e ocultação. E tortura a gente tinha que ter penas de homicídio. Porque o homicídio ainda, a gente pensa, pelo amor de Deus, porque ele tenha sofrido pouco. A tortura é tortura todo dia. E ele tinha que ter sido julgado por tortura pelos outros filhos também, né? Eu não entendi isso. Pelo que eu entendi, ele só foi julgado pelo Eduardo. E os outros? Que foram torturados a vida inteira. E são até hoje nas suas lembranças terríveis. Esse homem pegou 6 anos e 9 meses de cadeia. Já está solto, né, amor? Porque foi 2012. Eu estou gravando isso aqui em 2025. Já está solto faz tempo. Se ele fez mais coisas depois, não encontrei. Parece que não. Desejo que ele não tenha contato com os filhos nunca mais na vida dele, que ele suma da frente das pessoas, assim, que ele vá viver a vida dele sem maltratar mais os outros, né? E a Madalena foi condenada a 24 anos e 11 meses por homicídio e ocultação de cadáver. Como foi 2012, antes da lei
lá de 2018, 19, ela já deve estar solta, né? Porque vamos por 20, estariam 22. Ou tá solta ou tá para sair. Mas já deve estar em semi-aberto, aberto, aquelas coisas bonitas que no Brasil tem. Deve ter saído no Dia das Mães, né? Após que ela saiu no Dia das Mães. Após que ela saiu no... E olha, ele pegou 6 anos. O Dirceu, você foi preso, né? Que 6 anos, geralmente você não vai pra cadeia. Aqui, tô só vendo se tava aqui mais coisa. Ela quebrou, imagina a dor desse menino quando ela quebrou o braço dele. Ai, gente, ela batia neles com panela de pressão. Eu me prometi que eu não vou mais ficar... Olha, mas é que me dá nos nervos isso daí. Bom, mas essa história do Eduardo dos Santos Lopes. Carrega o meu sobrenome do pai. Uma coisa triste, quando ele foi ser enterrado, não achavam um documento dele. Acharam um papel rasgado no meio de uma pasta, e aí atrás aqui... Ele não tinha nem documentos, garoto. Não tinha nem nada direito. Ele era realmente o invisível da sociedade em todos os sentidos. E ele era só visível pelos olhos da mãe e do pai, que gostavam mesmo, era de torturar o menino. Bom, é isso. É uma história pesada, uma história triste, mas que a gente... É uma história que vem como uma denúncia anônima, é importantíssimo. Gente, se você vir qualquer coisa... PC, mas não é para ficar denunciando qualquer achismo, isso é sério. É para você perceber e ter, denuncie, faça parte da denúncia anônima. Isso ajuda uma sociedade como um todo, nos ajuda em todos os sentidos. É isso, espero que vocês tenham gostado dessa triste história. Um abraço para o Eduardo, esse menino tão bonzinho. Que triste essa voluntária do abrigo, eu devo imaginar todo dia, essa mulher sabia que ela podia ter salvado, mas tentou. Que ele tenha paz onde ele estiver. E é isso. Muito obrigado. Temos vídeo todo dia. Até já.